do seu chefe. Parabéns pela apresentação, bem feita, a dinâmica, as figuras muito claras, os gráficos não estavam bons, não dava para ver direito de perfil, etc. Acho que dá para melhorar, mas a velocidade pegou bastante. No começo eu fiquei até tonto assim, você que estava vendo o vídeo no YouTube com português. É uma dificuldade, é um desafio comprimir tudo que vocês fazem no ano nos 15 minutos. Isso é uma realidade que você vai enfrentar na sua vida profissional e você tem que, de alguma forma, resolver isso aí. Eu acho que você tem que trabalhar, apresentar um pouquinho mais devagar. Não sei se era nervosismo, mas é porque os slides acompanhavam, então eu acho que é concluo. No relatório vocês usam um monte de sigla para reduzir o número de contagem de palavras. Eu achei que aqui vocês falam TR, AR. Caso ABA, ABA. E assim, a apresentação está aqui para você se expressar, falar, deixar claro para o apresentador. Não teve uma lista de símbolos aqui para saber o que é TR, o que é AR. A gente sabe o que é, mas você não passa a mensagem clara porque você acaba herdando uma herança do relatório de outro contexto que não tem limitação de nada. Eu fiquei com uma dúvida, vocês fazem um idioma no começo, legal, e fazem a utilização de diferentes configurações. Lá no final você refaz a otimização, mexendo em parâmetros de fundamento, etc. Qual a diferença desses dois em jogo? O que essas análises elas entram no jogo preliminar? Como que é? Só fazer um comentário sobre o que você falou primeiro. Em questão do tempo, realmente, tem uma parte de nervosismo, mas como o tempo é limitado, essa parte inicial a gente tenta acelerar para poder focar mais nas análises mais específicas, assim, que vieram depois. Então, peço desculpa, mas era esse o objetivo, começar um pouquinho mais rápido mesmo. Eu acho que assim, com diretriz, o que você coloca no slide, o observador tem que ser capaz de ler e saber o que está ali. Porque na hora que eu ia ler a primeira coisa, o que é aquilo? Eu não sei. Assim, se eu trouxe informação que eu quero que você veja, eu quero que você compreenda. Então eu tenho que te dar tempo suficiente para digerir aquilo e acompanhar. E a pergunta, eu vou repassar para o Vitor, ali atrás. Você poderia repetir a pergunta de novo, como vocês conseguiram? Na seleção da configuração, vocês citaram que fizeram uma otimização e escolheram lá a configuração que deu o melhor desempenho. Mas lá na frente você refaz o MDO também, o MDO onde você mexe em parâmetros geométricos e reutiliza o avião, vendo que não tinha razão de subida e etc. E qual a diferença desses dois MDOs? Por que você não executa isso logo no início? A diferença principal assim, que eu diria entre os dois é realmente na quantidade de parâmetros de otimização, porque como eram 4 configurações diferentes e o tempo é corrido, então a gente faz um pouco mais reduzido para acelerar essa etapa. E em relação a tem alguns critérios também de limitações, por exemplo, que foram só, como eu posso dizer, descobertos depois quando estudado o plano mais aprofundadamente. O resto só o básico ali. Porque o ponto seguinte, se esses parâmetros não estão no seu MDO de base, lá ele pode contaminar a sua seleção, porque você viu que você pegou um indivíduo e evoluiu mais ele. Com certeza. Porque a gente garante que os outros caras não evoluiriam muito mais do que aquele. Você não tem... Você acaba tomando uma decisão que não necessariamente é melhor das soluções entre as configurações. Sim, eu entendo. Isso é um processo de aprendizado, onde agora vocês têm que pegar todo esse aprendizado e jogar no seu MDO lá para tentar antecipar ao máximo esses findings. No caso, atualizar os mais específicos agora nos que seriam os básicos. Outra coisa também é, por exemplo, o MDO mais básico, a gente analisa as etapas mais como corrida, decolagem e subida, assim, no máximo. Já nos outros MDO mais específicos, assim, outras etapas como curva e algumas situações críticas, dependendo. Tudo que influencia a sua pontuação deveria estar no primeiro, porque ela é a sua função objetiva e é o que você está usando como critério de seleção. Comentário se vocês fizeram análise da hélice, influência, vou voltar para o apresentador. Se vocês fizeram validação experimental da carenagem frontal para redução do bloqueio de hélice, como vocês fizeram isso? Ensaio de tração e análise CFD. Eu vou dar tempo pro pessoal aqui, senão você... Eu vou botar aqui, ó. Um minuto. Tá lindo, chefe. Você pode fazer o que você quiser. Pode. Vai lá. Vai, João. Pode. Vai lá. Bom, eu paralisar a equipe, muito boa apresentação, gostei bastante. Claro que tem razão, tá? Foi um pouco corrido mesmo, no começo a gente ficou meio perdido. Paralisar também pelo avião, que está muito bem construído. Fazendo daqui, parece que está realmente, até agora, um dos melhores que eu vi, viu? Parabéns mesmo. Tem
uma dúvida. Vocês comentaram ali, vocês analisaram depois de uns voos, vocês observaram os dados em voo e resolveram mudar a empenagem pelos dados que vocês observaram em voo. Dá para contar o que foram esses dados? Como é que vocês decidiram que reduzir o tamanho da empenagem era o objetivo? Vou passar para o vídeo novo, porque ele é de estabilidade, controle e... Os dados foram basicamente velocidade e trimagem realmente do avião durante o voo. Vocês coletaram esses dados em voo? Sim, de velocidade e de trimagem apenas. De trimagem principalmente no controle, que a gente consegue pegar o histórico para saber quando que ele está, quais foram as deflexões, aí depois só olha no avião. Aí no caso, a gente, como as análises que a gente tem, as derivadas são muito parecidas, porém o offset ele fica deslocado. Então a alteração foi justamente nesse offset. A gente analisou outra imagem, comparou com o que estava batendo nos testes e aí ajustou esse offset para ficar mais parecido. O offset foi do que? Da curva de CM por alfa. Desculpa. Você fala do avião completo. Do avião completo. Do avião completo. Isso. E vocês decidiram então para fazer esse ajuste e diminuir a empenagem. Isso. E deu resultado? Deu. Melhorou a qualidade do voo? Sim. Tá bom. Continuar sobre esse assunto. Você comentou que usou dados de ensaio em voo, mas eu senti muita falta disso no relatório. Então, a gente não colocou muitos gráficos porque tinha como que eu posso explicar isso? A gente não realmente conseguiu comprovar todas as análises. Tipo, muito complicada. A gente teve realmente um grande problema com a telemetria esse ano. Então, a gente não teve tempo de comprovar os dados em si. Validar. Esse igual que ele citou do estabilizador, não é uma coisa, por exemplo, esses dados não é uma coisa que a gente faria uma mudança e iria para o avião final assim, sem testar antes. A gente realmente manteve porque a gente conseguiu testar. A gente conseguiu testar e o avião ficou bom. Então, se não tivesse corrido, a gente não teria alterado assim, de final. Porque a gente realmente não teve uma comprovação muito boa. O relatório ficou muito bom. Gostei muito do relatório de vocês sobre a área de controle. O que eu senti falta foi mais a parte de dados de ensaio. Vocês chegam a comentar que o ensaio foi usado para decisões da equipe, mas falta colocar mais evidências do ensaio. Eu comento isso porque às vezes coloca, voei, mas colocar evidências. E sim, a opinião do piloto ela é realmente muito importante. E aí a respeito de um comentário da apresentação e que eu vi no relatório também. Por que foi avaliada a qualidade de voo apenas para fator de carga maior que 1? Por que não olhou, por exemplo, ponto 8, ponto 7? Parou em 1? Vocês comentam que em algumas partes seriam instáveis. Sim. E aí tem um gráfico ali do diagrama VM que vocês colorem ele. Pode ser. E aí eu queria entender se realmente a região que vocês avaliaram cobre o que é do trajeto do voo. Você quis dizer em... Ah lá, tá vendo? Aqui, eu posso te mostrar depois. A gente conversa depois, porque é mais detalhe de análise. Mas de qualquer forma ficou muito bom. Você falou o limiar ali? amarelo verde ou do... É o amarelo verde. Fator de carga não seria aqui. Amarelo verde. Seria os vermelhos seriam os instáveis, o verde e amarelo seria o que é satisfatório. Entendi. O verde realmente seria o bom e o amarelo foi que tá satisfatório, mas não o melhor que poderia ser. Entendi. Aquela parte ali amarela não tava lá. Assim, esse gráfico é bem interessante, essa coloração. Mas a gente conversa mais não depois. Tá no relatório? Não, esse não. Ah. Mas a gente conversa mais depois. Ficou bem interessante a análise. Obrigado. De boa? Na verdade, eu vou começar com uma curiosidade minha. Essa roda sul parece grande. Como é que vocês fizeram a dimensão disso? Descendo das rotas? É. Eu vou passar pro Miguel. Foi tipo topológico? Vocês Foi fizeram? uma otimização topológica, na verdade ela foi feita no ano passado e... Mas e o diâmetro? Vocês escolheram como? Vocês tiveram algum problema no passado? O diâmetro... Posso Pode falar. A gente... Pode explicar. Você vai falar de tudo, né? Você é o cara. Normal, Pode esquecer desse cara. Isso aí, na verdade, foi uma análise na corrida mesmo com o piloto. Pode ser que seja por causa da nossa pista que a gente tinha, Tá. mas a roda muito pequena acabava vibrando muito o avião.
Aí a gente trocou pra roda maior pra conseguir fazer uma corrida boa. Ano passado a gente usou um pouco menor e esse ano a gente levou diferentes para primeiro teste, né? Tá. Conversando com o piloto, ele falou, essa daqui atendeu melhor do que as outras. Que era a maior de todas, por exemplo. Não, Ou não? não. Não foi? Tá. Não, olhei. Só de curiosidade. Outro comentário que eu tenho para fazer da apresentação, que eu concordo com o Tarek, que realmente tem algumas partes que vocês passaram. Eu sei que é muito, muito complicado fazer a apresentação, é muita coisa, mas a parte, por exemplo, de velocidade, vocês chegaram só a falar, a velocidade de divergência está na envelope, legal, muito bom. Que vocês fizeram, volta lá. Vocês fizeram essa questão das duas asas, legal. Aí fizeram o método pecado de 2 graus de probabilidade, mas assim, talvez, eu não me lembro do relatório de vocês, que eu corrigi muitos relatórios, mas, tipo assim, que tipo de rigidez, de rotação de plano vocês colocaram, de onde vieram essas ideias? Passar pro Igor. A gente pegou essa rigidez baseada em simulações de ANSYS com as fibras islaminadas utilizadas no longarino. Eu não entendi direito, repete um pouco. Não, acho que era exatamente isso aí. De onde veio esses dados? Se era experimental, se era... Primeiramente, a gente fez uma análise teórica mesmo, depois fez a simulação. Com o modelo de estrutura que você tinha lá. Isso. Aí você chegou, botou uma carga e viu defecção e chegou nas duas rigidezes. Tá. Seria legal mostrar, pelo menos falar alguma coisa disso, mostrar pelo menos a sua evolução dos dois modos. Acho que é legal. Eu entendi, é legal você falar assim, fiz essa análise e coloquei aí, mas pelo menos pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. A gente pode conversar mais depois. Também pensar em fazer, isso é uma questão teórica, né? Você tentar fazer um ensaio disso aí é legal, pra ver Então, na prática. O ensaio desse é bem tranquilo, não é tão complicado. Você já fez coisa com longarina, com tudo, você dá pra fazer um vídeo isso aí. a gente está trabalhando em cima do ensaio. É legal começar a pensar nesse tipo de coisa. Acho que é isso. Falei. Mas que tudo da câmera engajada aí, parece meio coincidentemente. Foram a partir de dados que a gente analisou os históricos da competição, dados passados. A gente analisou ali quais condições que normalmente acontecem e adaptou as velocidades de rajada. Mas a rajada é a mesma do ano passado ou você usou? Não. Então, as velocidades de rajada foram utilizadas baseadas nos anos anteriores, que a gente recebe da competição e também que sai no regulamento da SAE Brasil, dizendo as recomendáveis a utilizar. É que eu acho que o cara que tá falando é que parece que tá chegando a uma conta de chegada, né? Você chegou a uma conta de chegada, você falou assim, vai dar 2,5 nessa velocidade KP aqui. Não foi uma conta de chegada. Bom, você pode adotar, você pode falar assim, minha velocidade de rajada eu vou discipular menor agora. Aí o seu risco de chegar lá, voar e sua mão quebrar também. É risco seu, você pode. Mas acho que é interessante depois vocês darem uma olhada, não sei se vocês estão usando, se faz sentido, se não faz, o que as outras equipes usam. Eu sei que isso é um dado bem etéreo, né? Esse negócio de velocidade de rajada é bem etéreo, mas dá pra fazer alguma coisa desse tipo. Mais alguma coisa? Chegou a família. Então, gente, parabéns.